E vamos de notícia para você já ligado aqui no canal do Lessa na manhã desta quarta-feira. Muito bom dia para todo mundo. E temos algumas informações importantes neste Giro com Lessa. Diniz absolvido, Fluminense faturando bons milhões aí com o Fla-Flu e também com a venda do Fabinho, do Liverpool para o Al Ittihad. O futebol árabe está fazendo a festa e vai pingar uma boa grana nos cofres do Fluminense. Tem negociação que melou e também ele, Thiago Silva, concedeu uma entrevista e eu confesso para vocês que é impressionante essa capacidade que o Thiago Silva vem adquirindo nos últimos tempos de irritar a torcida do Fluminense. É um negócio impressionante, mas vocês vão entender melhor. Só não esquece de deixar o like aí, aquela coisa toda, se inscrever aqui no canal do Lessa. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva aí, não custa nada. É só se inscrever aqui, ativar as notificações, você não perde nada do que acontece nos bastidores do Fluminense diariamente. Sempre estou aqui trazendo notícias para vocês e também, claro, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Começando com o técnico Fernando Diniz, que foi absolvido pelo STJD, julgamento ocorrido ontem, daquela expulsão contra o Botafogo após ele ter ido reclamar com o árbitro Braulio da Silva Machado. Menos mal, né? O Diniz está liberado para comandar o time à beira do campo na próxima segunda-feira contra o Curitiba. Ele foi denunciado pela Procuradoria do STJD em um artigo 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em ofender alguém em sua honra. Só que quando isso é praticado contra a equipe de arbitragem, a punição ela é pior. A pena mínima é de suspensão por 4 partidas. Só que aí essa denúncia ela foi desclassificada. O Diniz foi enquadrado em outro artigo, o 258, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina, mas também houve a prescrição da denúncia para os artigos, entre os artigos 250 e 258, essas denúncias elas prescrevem em 30 dias. Então o Diniz ela foi absolvido, mas ainda será julgado pela expulsão contra o Atlético Mineiro. A gente vai ter que aguardar ainda esse julgamento que não tem data marcada. Lembrando que ele já foi expulso 4 vezes nesta temporada, 2 vezes somente no Campeonato Brasileiro. Eu falei isso da outra vez aqui, é bom de início ficar atento, tentar se controlar um pouco mais, porque em algum momento uma expulsão dessa vai acabar acarretando numa suspensão maior devido à reincidência. E a negociação envolvendo o atacante Alain e o clube chinês Qingdao Hanyu, não sei se fala assim, enfim, algo em torno disso, acabou melando. Informação que veio lá do site Sina Sports, que foi confirmada pelo GE. Eu também confirmei essa informação, só que o Thiago Lima, ele trouxe aqui uma aspa do empresário do Alain, que fala o seguinte: o futebol chinês passa por uma grande reformulação. Durante esse processo, muitos clubes faliram, outros foram punidos pela FIFA, novas regras foram criadas. Infelizmente, o clube interessado não apresentou garantias necessárias para o atleta e para o Fluminense concluírem o negócio. O Leandro Lima, que é o empresário do Alain, ele falou isso, né? Certamente foi feita uma proposta, né? E tanto o Fluminense quanto o empresário e o jogador esperavam uma garantia. Uma garantia bancária desse clube chinês. Essa garantia não chegou, então a negociação melou. Portanto, o Alain deve ser reintegrado nos próximos dias para fazer parte novamente do elenco do Fluminense. Não dá para dizer que é uma boa notícia, porque eu acho que a volta do Alain para o futebol chinês poderia ser bom para ele, porque, enfim, ele tem cidadania, ele é chinês. Então ele poderia, quem sabe, até voltar a jogar pela seleção da China. Eu acho que ele tem esse objetivo. É um futebol menos competitivo. Aqui no Brasil, do jeito que ele está, ele não tem condições. Ele mostrou que não está em condições de competir em alto nível, infelizmente, porque a gente tinha uma expectativa muito grande nesse retorno do Alain. O torcedor tem uma memória afetiva daquela passagem do Alain lá em 2009. Foi num momento muito importante, num momento delicado. Enfim, era uma contratação que, evidentemente, como qualquer outra, tem o risco, mas foi criada uma expectativa que, infelizmente, em campo o Alain não conseguiu retribuir, dar o retorno
dessa chance que ele teve no Fluminense. Uma pena, mas faz parte. Por isso eu acho que a saída dele seria o melhor para todos os lados. Os empresários vão continuar tentando negociar o Alan com o futebol chinês. Talvez surja alguma outra proposta e é bem possível que em breve tenhamos novidades, porque ele deseja voltar para lá, os empresários também, e o Fluminense aparentemente não vai impor nenhum empecilho para impedir isso. E o Fluminense está perto de colocar mais uma grana aí no bolso, e o Fluminense está perto de garantir mais uma graninha aí com mais um moleque de Xerém sendo negociado lá no futebol europeu. O jogador está acertado com o Al Ittihad da Arábia Saudita, mais um jogador, mais um atleta de destaque do futebol europeu indo para a Arábia Saudita. Eles vão pagar 40 milhões de libras pelo Fabinho, 251 milhões de reais. Meu amigo, imagina quanto o Fabinho não vai ganhar nessa brincadeira. E o Fluminense tem direito a 1% desse valor, ou seja, 2 milhões e meio de reais devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que tem explicação, a entidade destina 5% de toda a transação aos clubes que formaram jogadores no futebol mundial em caso de compra de algum atleta. A porcentagem é calculada com base no tempo que cada um passou por um time entre 12 e 23 anos, sendo 0,25% para cada temporada antes dos 15 anos e 0,50% para cada a partir dos 16. O Fabinho esteve nas divisões de base do Fluminense entre 2011 e 2012, mas não chegou a atuar no profissional. Ele foi negociado na época foi vendido ao Rio Ave de Portugal antes de estrear no time de cima. Lembrando que o Fabinho já rendeu uma grana quando se transferiu do Mônaco para o Liverpool. O Flu teve direito a 500 mil euros, 2 milhões de reais na cotação da época. E aí tem a trajetória aqui. Depois de ser negociado pelo Flu para o Rio Ave, ele foi emprestado para o Real Madrid e foi lá que fez a primeira partida como profissional, ao entrar no segundo tempo da goleada por 6-2 em cima do Málaga. Mas aquela foi a única partida para a equipe principal, tendo atuado também no time B. Depois foi emprestado pelo Rio Ave por 2 temporadas para o Mônaco, onde ficou até o mês de 2018, quando se transferiu para o Liverpool. Foi muito bem no Mônaco e se transferiu para o Liverpool. E aí tem um negócio que é muito interessante. Essa matéria aqui do GE na época fala sobre a negociação do Fabinho. O Fluminense anunciou oficialmente na última sexta-feira a venda do Fabinho, de 18 anos, para o Rio Ave. A negociação foi fechada para a quantia de 2 milhões de reais, dos quais o Tricolor tem direito a metade, 1 milhão, por ser dono de 50% dos direitos econômicos. Além do fator financeiro, a venda do jovem contratado em fevereiro de 2011 a custo zero junto ao Paulínia e titular na campanha do vice-campeonato da última Copa São Paulo, também foi definida pela aposta em outros jogadores da posição, que apesar de mais novos são considerados com mais potencial. O Wallace, que já integra o elenco profissional, e Igor Julião. Meus amigos, o futebol, atual titular da equipe júnior. Segundo o presidente Peter Cissé, todo o valor obtido na transação será revestido em melhorias para o centro de treinamento das categorias de base em Xerém. Então, na época, cara, enfim, é óbvio que nem todo jogador, ele dá uma dimensão já nas categorias de base do atleta que pode vir a ser. Mas você imagina o tanto de dinheiro que um clube perde por má gestão dos seus talentos, né? Seus possíveis talentos. O Fabinho saiu por 1 milhão de reais. Ou seja, nessas duas negociações, com o Fluminense ganhando uma porcentagem mínima pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, ele já rendeu muito mais do que a negociação dele na época. Né? Se confirmada agora, 2 milhões da ida para o Mônaco, agora, do Mônaco para o Liverpool, mais 2 milhões e meio agora, dependendo se a Libra aumentar, pode ser até mais. Só aí a gente já está falando em 4 milhões e meio por baixo. E ali pode aumentar, pode cair também. É impressionante isso, mas, óbvio, excelente notícia. Uma grana entrando aí, mais uma negociação, mais uma grana que o Fabinho rende ao Fluminense. E por falar em grana, o Fla-Flu rendeu uma bilheteria de quase 2 milhões de reais para o Fluminense, um público de 62 mil torcedores do Maracanã, deu uma renda de 3 milhões 593 mil, o lucro foi de 1 milhão 795 mil reais,
R$ 1.795.669. Lembrando que o clássico foi com torcida dividida, mas já há um combinado. A renda desse clássico fica toda para o Fluminense e a renda no segundo turno ficará toda para o Flamengo. O que chama mais atenção é que a gente tem como custo mais elevado despesas do estádio, que envolve o aluguel do Maracanã e as contas de consumo. Deu pouco mais de R$ 1 milhão. Essas despesas elas não são esmiuçadas no borderô. Vem aqui, vocês podem ver aqui, ó, despesas do estádio. É uma despesa operacional muito cara, mas enfim, pelo menos o clube voltou a ter lucro nesses últimos jogos. Tem esse lucro aí que é bem relevante e também teve lucro diante do Internacional, R$ 122 mil, e também diante do Sport Cristal, jogos anteriores, prejuízo de mais de 92 mil contra o Bahia e 71 mil contra o Bragantino. Foi uma boa grana que rendeu também esse Fla-Flu. E ontem o Thiago Silva concedeu uma entrevista ao TNT. E aí ele voltou a falar sobre todo aquele rolo do vem, não vem, volta, não volta, todas as especulações que aconteceram há pouco tempo nesse processo de renovação com o Chelsea, de pós-renovação com o Chelsea, enfim. E a declaração é realmente impressionante. Assim, vou rodar aqui, depois a gente comenta. E esse coração tricolor, quando que o torcedor vai te ver de volta? Cara, é difícil a gente falar. Agora, no final da temporada, aconteceu umas coisas chatas que eu fiquei bem chateado, porque parece que me jogaram contra a torcida, assim, né? O Thiago vai voltar. Em nenhum momento eu falei que ia voltar esse ano. Até porque eu tinha renovado com o Chelsea 2 meses atrás. E a notícia começou a sair, ninguém desmentia nada. E a torcida veio no meu Instagram me xingando, outros me dando apoio, enfim. Isso não foi legal e eu não gostei, sinceramente, sabe? Mas nada apaga o amor, o sentimento que eu tenho pelo Fluminense de gratidão. Agora, o futuro a Deus pertence. Todo mundo sabe a vontade que eu tenho. Porém, hoje em dia é difícil falar com a família, meus filhos não querem morar no Brasil. Então é uma situação bem complicada, porém a gente tem esse ano ainda para pensar e ver o que a gente vai fazer no que vem. E esse coração tricolor, quando que o torcedor vai te ver de volta? Cara, é difícil a gente falar. Agora no final da temporada aconteceu umas coisas chatas. Não, eu vou passar de novo. Eu vou parar para comentar uns pontos aqui. Que eu fiquei bem chateado, porque parece que me jogaram contra a torcida, assim, né? O Thiago vai voltar. Em nenhum momento eu falei que ia voltar esse ano. Até porque eu tinha renovado com o Chelsea 2 meses atrás. E a notícia começou a sair, ninguém desmentia nada. Gente, isso aqui é inacreditável. Me jogaram contra a torcida. Já começa por aí. Quem jogou, Thiago Silva? Quem te jogou contra a torcida? A partir do momento que a sua esposa, que a sua tia e pessoas próximas fazem publicações insinuando um possível retorno, o que você quer que a imprensa, que vai apurar a situação, a possibilidade de uma negociação, a torcida que está nessa expectativa um tempão, o que você quer que todos nós venhamos a pensar diante disso? Agora, ninguém desmentiu? Thiago Silva, você não tem uma assessoria de imprensa? Você não tem pessoas que deveriam e poderiam cuidar disso? Quem mais poderia desmentir além de você? Talvez com um simples vídeo falando para o torcedor desde quando começaram as especulações, mas não. Em vez disso, você via pessoas próximas a você falando, insinuando que você poderia voltar e não houve um movimento sequer para estancar desde o início a especulação. E aí, quem está querendo jogar... Olha, sinceramente, gente, isso é a pior gestão de imagem, gestão de... Não sei se é de imagem, mas de relação entre um ídolo e um torcedor, ou os torcedores, que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi algo tão ruim, sinceramente. É impressionante. E aí,
isso alimenta o quê? Ainda mais ranço. Porque a torcida olha para isso e fala assim, peraí, todo mundo aqui é idiota? Né? Porque dá essa sensação. É óbvio que eu falei até na época, eu jamais iria no Instagram do Thiago Silva xingar o cara. Eu jamais iria, eu não faria isso. Mas a gente sabe como é o torcedor, a gente sabe que nem todo mundo pensa igual e que isso acontece no futebol. A gente sabe disso. Então, a partir do momento que você sabe que não tem a menor chance de voltar, meu amigo, pô, existem N maneiras de se comunicar isso. Várias. E aquilo ficou rolando, e ninguém falava, pelo contrário. Então, peraí, né? Querer jogar a responsabilidade para cima dos outros, ou para cima do torcedor que criou a expectativa, e mais uma vez acabou frustrado. O Thiago Silva, lembrando que o Thiago Silva não é obrigado a voltar para o Fluminense. Ele não tem obrigação nenhuma. Tá? Se ele quiser ficar lá, que fique lá. Agora, não dá é para ficar nesse rame-rame. Ou volta, o Marcelo simplesmente nunca, não tinha postzinho em rede social. Inclusive o Marcelo postou acho que foi o Marcelo que postou uma foto falando com ele. Qual o intuito daquela foto ali? Você sabe que aquilo vai dar problema? Pô, não vou postar isso não, porque pô, vai alimentar a especulação. Não, mas aí a culpa é dos outros. O Marcelo decidiu que queria voltar e voltou. Não teve família, fica mandando indiretinha, que é isso e aquilo. Não teve, em nenhum momento teve. Ele pegou e voltou. São situações diferentes? Óbvio que são. Mas a maneira como tudo foi conduzido não tem nem comparação. E tá aí, o Marcelo fazendo o que tá fazendo. Então ninguém é obrigado, não. Agora, querer jogar a responsabilidade pra cima dos outros, aí é piada. E a torcida veio no meu Instagram me xingando, outros me dando apoio, enfim. Isso não foi legal e eu não gostei, sinceramente, sabe? Mas nada apaga o amor, o sentimento que eu tenho pelo Fluminense de gratidão. Agora, o futuro a Deus pertence, todo mundo sabe a vontade que eu tenho, porém, hoje em dia é difícil falar com a família, meus filhos não querem morar no Brasil. Então, é uma situação bem complicada, porém, a gente tem esse ano ainda para pensar e ver o que a gente vai fazer no que vem. Beleza, os filhos não querem voltar pro Brasil. Cara, é total direito dele, da família dele, problema nenhum. Basta uma comunicação. Qualquer movimento do Thiago Silva que ele faz, que ele venha fazer em rede social, qualquer coisa, isso gera uma expectativa no torcedor. Não é possível que ele não saiba disso. Não é possível que um simples post, uma simples mensagem de alguém da família numa rede social já vai gerar um efeito, já vai... Pô, pelo amor de Deus, né? Não tem ninguém próximo a ele com capacidade de analisar isso. O torcedor fica de saco cheio. Agora, assim, eu percebo que muita gente que era doida para a volta do Thiago Silva tá meio que de saco cheio com essa situação. Então, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a voltar, morar no Brasil, jogar no Fluminense, mas o torcedor só não quer ser feito de bobo, de palhaço, só isso. Não mais nada. Eu acho que se ele voltasse agora, daqui a um ano, enfim, no fim das contas, vai chegar aqui e ele vai ser bem recebido. Eu acredito nisso, pelo menos. Mas isso gera um desgaste tão grande e tão desnecessário que é realmente um caso a ser estudado. Mas, enfim, é isso. Mais uma bola fora, aí, na minha opinião, do Thiago Silva. Deixa aí seu like, seu comentário, o que vocês acham disso, se inscreva aqui no canal do Lessa. Tamo junto, valeu, galera.